Angolinha. Angolinha é um livro da editora Pensando Além, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A carruagem do patrão, mais uma carruagem de aluguel, começavam a mostrar a poeira na estrada. Na casa, era só vai e vem, dando os últimos preparativos. As visitas chegaram à tarde, antes do jantar. Apearam das carruagens e, enquanto os negros desciam as sacolas e baús, os parentes se cumprimentavam. Parece que não se viam há muito tempo. Ficou esquisito aqueles cumprimentos. Não sabiam se apertavam as mãos ou se abraçavam. Foram entrando. Sinhá dava ordens quanto às acomodações. Sentaram um pouco na sala grande, foi servido uns refrescos, bolos e biscoitos. Depois foram sendo levados para os quartos que ocupariam. Na verdade, vieram o primo do patrão com sua esposa e os 2 filhos, um menino e uma menina. O menino era um pouco mais novo que o José Ricardo e a menina mais ou menos da idade da Maria Clara. Falavam o português de lá, da terra deles, que era meio diferente, mas dava para entender. E falavam também o espanhol. Assim, todos foram se entendendo. Não preciso dizer que estranharam tudo na vida da fazenda. Sempre estavam a comentar nos hábitos da corte, o que eles comiam, o que jogavam, dançavam e sei lá mais o quê. O primo do patrão tinha chegado aqui com ideias de comprar terras e aqui ficar. Mas, depois de 10 dias na fazenda, já estava pensando 2 vezes. Dizia ele, era muito trabalho e pior, ter que lidar com a negrada, suja, preguiçosa. Isso é muito desagradável. As rendas do vestido da menina e de sua mãe e os babados da camisa do primo e do filho rasgavam fácil no meio do mato ou nas folhagens, para desgosto deles. A poeira, a comida mais simples, o trabalho árduo da lida, só faziam com que eles se queixassem todo o tempo. No início, o patrão falava que se acostumariam, que era questão de tempo, mas depois acho que começou a ficar cansado e já não dizia mais nada. Sinhá foi a grande heroína, se desdobrava para agradar os parentes do marido, não poupava esforços, inventando música, pinturas, bordados para distrair mãe e filha. Buscou aprender receitas das comidas do gosto dele. E aí, sobrou para Bá. Bá andava séria, cabeça abaixo, para não ter que ver o olhar de frieza e desprezo da mulher. Ela só dizia sim, senhora, não, senhora. Mas foi se esmerando pela Sinhá, para que ela não sofresse tanto aquele rosário de lamentações, que até fez comidas que mereceram elogios por parte deles. Sinhá ia para a cozinha, orientava as cozinheiras e depois, como era o jeito dela, agradecia a cooperação. Daí mesmo que as coisas saíam mais gostosas. Nesse tempo, as nossas aulas eram acompanhadas pelos filhos do casal, que assistiam e davam palpite, mostrando o quanto sabiam. Mas foi difícil. O patrão teve que se impor por minha causa. Olha só, com jeito e do jeito dele, fez ver que na casa dele, quem mandava era ele, e não os costumes do além-mar. A mulher do primo se horrorizou
de saber que eu estava junto aprendendo com os brancos. Disse muita coisa que nem vale a pena repetir. Mas o patrão fez do jeito dele. E quando ele embirrava por uma causa, era difícil voltar atrás. Mas foi difícil. Passei a sentar ainda mais atrás e ficava mudo e sofrendo. Não sofri sozinho. O professor, apesar de toda a educação, mal disfarçava o quanto aquilo machucava. A gota d'água foi um dia em que, ao passar por mim, a menina deixou cair o caderno dela e eu, prontamente, como era costume, levantei e fui juntar para ela. Peguei o caderno e estendi. Ela me olhou furiosa e jogou o caderno longe, dizendo que não ia tocar naquele caderno que estava sujo pelas minhas mãos. Levei um susto e as lágrimas subiram nos meus olhos. De cabeça baixa fiquei e não sabia o que fazer. Levei um suspiro e o professor chegou perto, juntou o caderno, entregou a ela, mas mandou que todos nós sentássemos de novo. Obedecemos. Ele falou de educação, gentileza, religião e tanta coisa que fiquei surpreso. Não defendeu, nem acusou ninguém, mas deixou tantas coisas na cabeça de cada um que teríamos que pensar nelas por muitos dias. Esperei todos saírem ao final da aula, como fazia desde a chegada deles. Ia saindo quando o professor me chamou e disse para acompanhá-lo. Abriu a porta do quarto e me convidou para entrar. Depois me deu um longo abraço. Ficou quieto, até que todo o meu ser ficou coberto de doçura e amor. Pronto, entendi e saí dali com meu sorriso e alegria na alma. As visitas vão embora. Ouvi a notícia e não pude deixar de sorrir, ainda que quase sem aparecer. Nada disse, mas meu rosto não escondeu o contentamento. Me senti muito malvado, mas era verdadeiro o que eu estava sentindo. Talvez um alívio, não sei bem. Começaram os preparativos para o retorno. Pelo que fiquei sabendo, o primo ia tentar algum outro tipo de negócio na cidade grande, bem mais longe que o povoado próximo da fazenda. A dona, casada com ele, parece que se negava a morar no mato. Então, iam para mais perto de outros parentes na cidade grande. Foram. A sensação que tive foi que todos, inclusive o patrão, estavam mais alegres, mais sorridentes nos dias que seguiram a partida dos primos. Será que fui só eu a sentir alegria? Falei para Bá, que andava rindo à toa, e ela nada disse, só riu muito e me abraçou dizendo que o pior tinha passado. Nossas aulas se tornaram mais tranquilas e alegres. Estávamos nos preparando para o final daquele ano. Nosso aproveitamento ia ser avaliado pelo professor. Estávamos também fazendo algo que seria uma surpresa no final do ano. Segredo que não podíamos falar para ninguém. Nem para Bá eu podia contar, mas para o pai Ambrósio eu podia. E contei. Foi num dia, depois da lida, que fui encontrar ele sentado num dos tocos do caminho da senzala. Ele estava só,
pitando seu cachimbo. Sentei ao seu lado e falei bem baixinho, com medo que alguém lá de dentro ouvisse. Ele ouviu e me olhou demoradamente. Depois, falou que eu não esperasse tanto, que ali na fazenda tínhamos algo que a maioria das outras fazendas ainda não tinham. Apesar da severa vigilância, da dureza e até rudeza de alguns feitores, o patrão controlava para que a violência não fosse a forma de tratar os negros. A mim parecia que, se ele pudesse, até tiraria o tronco de castigo. Raras vezes, depois da queixa de algum feitor, ele ficava para assistir o castigo e sempre diminuía a pena ou até interrompia. E pai Ambrósio continuou, dizendo que não olhasse pelo lado pessoal, mas que entendesse que era assim que os outros pensavam. Não era contra mim. Saí dali, mas fiquei cismado, sem conseguir entender tudo como ele queria me dizer. Mas segui o combinado da surpresa e me esforcei muito para que a minha parte se saísse bem.